O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Caldo de Cultura, muito bom ter a sua companhia. No programa de hoje nós vamos conhecer a exposição que traz múltiplos olhares para a arte nipo-brasileira e também o Encontro Internacional de Artes Urbanas e uma exposição que revisita Curitiba. Fique com a gente, o Caldo de Cultura está no ar. Começamos aqui na exposição Olhar em Comum Japão Revisitado no Museu Oscar Niemeyer. A mostra trabalha com múltiplas linguagens de arte contemporânea, traçando um diálogo entre a estética brasileira e japonesa. Uma forma de reviver o Japão em poucos minutos. Da porcelana à cerimônia do chá, as geishas tão características ou simplesmente pela perfeição nas instalações, algo marcante da cultura oriental. Mas aqui não é só a arte do Oriente que é ressaltada. A ideia é mostrar a diversidade existente na arte nipo-brasileira. A exposição Olhar em Comum procurou 21 artistas que tivessem ligação com o Japão e, a partir daí, criassem peças de modo a representar as emoções e sentimentos dos nipo-brasileiros que habitam entre Japão e Brasil. É o resultado do Brasil estar aberto, ter aberto as portas para os imigrantes japoneses há mais de 100 anos e portanto, a gente tem aqui os japoneses recém-chegados nas últimas 2 décadas, a gente tem os descendentes, que são a 2ª e a 3ª geração, ou seja, aqueles que têm pais ou avós japoneses, que são artistas contemporâneos, todos unidos por essa visão contemporânea e pelo fato de presenciar e viver a cultura brasileira. Entre os trabalhos se destaca a instalação que leva a autoria da cantora Fernanda Takai em parceria com a artista plástica Sandra Hiromoto. O espaço cheio de balanços remete a memórias afetivas ligadas à relação das duas artistas com a arte nipônica. É uma ideia conjunta, não é só minha, né? A minha parte justamente a parte da música, mas trabalhando com a Sandra Hiromoto. É uma viagem musical, né? Embalada pela canção que está cantada em japonês, pela Maki Nomiya, que é uma amiga minha, vocalista do Pizzicato Five, uma banda, né, emblemática japonesa. Maki, comigo, nós cantamos e ambientamos essa viagem de trem pelo Japão. E a Sandra colocou ali, desde o anoitecendo, o escuro, a neve, os balanços, é porque ela tinha visto uma foto justamente minha e da Maki, quando ela veio ao Brasil, a gente numa loja, nos balanços. E é uma foto completamente livre, descompromissada e que passa bem essa alegria que a gente tem quando está fazendo coisas que a gente gosta. E a música Nagoya, assim, eu sempre tive uma relação de afeto muito grande, assim, toda vez que eu ouvia essa música me tocava muito e eu ficava muito emocionada, né? Então, quando veio a ideia de fazer a intervenção na sala dela, eu falei, agora chegou a hora de enfrentar, né? E a música trata, assim, com muita delicadeza das estações e das cidades por onde ela passa de trem. Então, pensando no trem, a gente pensou no balanço, né, que leva para essa coisa mais romântica, esse lado um pouco mais, assim, interior que a gente tem, né? O Brasil tem a maior colônia de japoneses do mundo. A relação entre os dois países começou há 120 anos e justamente ressaltar este envolvimento com a diversidade cultural é parte da exposição. O que é mais importante dessa coletividade é mostrar que a diversidade da arte é muito importante para a gente, porque o ser humano já é muito diferente, cada um é de um jeito. Então, que bom que na arte a gente tem essa expressão.
Curitiba sediou pela 5ª vez um dos maiores eventos de arte urbana da América Latina. O Street of Styles reuniu gente de 20 países para debater sobre a democratização da arte de rua. Nem no intervalo, os artistas pararam de grafitar, e cadernos como estes, os chamados Black Books, que chegaram a Curitiba vazios, pouco a pouco vão ganhando cores e formas. O Black Book é aquele lance de referência, tipo assim, é de eu conhecer a pessoa me conhecer e tal, e levar uma lembrança pro meu estado, né? De todo mundo ver o desenho de cada pessoa, assim, um faz letra, outro faz personagem, faz picho, faz bombe. A gente mostra para eles e eles vão desenhando. Fica bem livre assim, eu pego, eu passo para tudo, faz um desenho. E assim vai, por estado, Rio de Janeiro, e todo mundo se conhece. Forma de lembrança também, de guardar, né? Um pouco da referência de cada um. E todo este intercâmbio cultural foi vivenciado por mais de 35 mil pessoas que passaram pelo Street of Styles. Na 5ª edição, o evento uniu grafite, skate e outras linguagens urbanas com o objetivo de dialogar sobre a arte de rua. A cada ano que a gente vem fazendo o evento, vem crescendo como estrutura, assim também como em público, né? O ano passado chegamos a 35 mil pessoas visitantes durante todos os dias do evento, né? E esse ano esperamos que supere também, né? Então quer dizer que está sendo bem aceito, né? Entre outras partes também de linguagens aqui em Curitiba. O Brasil tem se destacado quando o assunto é arte de rua. Os grafites deixaram de ser estereotipados e viraram verdadeiras obras de arte a céu aberto. Hoje o grafite ele está se expandindo cada vez mais, né? Está na área de design, está começando a pegar em galeria, que é isso que está fortalecendo mais ainda o rolê, o trabalho entre várias outras pessoas, né? Que antigamente você não podia fazer um grafite na casa de uma pessoa. Hoje em dia a pessoa paga você para você fazer um grafite. Então é essa coisa que está se elevando mais ainda. Uma exposição que traz uma série de fotografias de Curitiba ao longo de 161 anos. Esta é a Curitiba Ontem e Hoje, que faz um retrato do desenvolvimento da cidade. São 100 fotografias, dispostas na galeria do Palácio Rio Branco, que contam parte da história de Curitiba. Das 100 imagens, 50 são antigas e fazem parte do acervo do jornalista e pesquisador Cid De Stefani, falecido em setembro do ano passado. As outras 50 foram tiradas pelos fotógrafos Andressa Catrini e Chico Camargo entre 2015 e 2016. Então o visitante vai poder avaliar a diferença, como a cidade evoluiu. Então, ela, por exemplo, no transporte, do bondinho ao ônibus, ou então das carroças aos táxis. Na arquitetura, prédios que foram preservados, alguns apenas as fachadas, mas outros completamente reestruturados, reformados e que mostram realmente o desenvolvimento da cidade. Enquanto muitas coisas passaram por grandes transformações, outras ficaram quase que intactas. É isso que a exposição quer mostrar ao público, o quanto a cidade evoluiu, o quanto foi modificada e o quanto foi preservada. Essas fotos foram doadas em vida ainda pelo meu pai para a Câmara Municipal. Elas estavam sendo conservadas aqui dentro, né, da Câmara. Existe o acervo do meu pai, que é gigantesco, é um dos maiores do Brasil, de fotos antigas de Curitiba e alguma coisa do interior do estado, né? Um vídeo com imagens da capital na primeira metade do século XX auxilia na compreensão do que já foi Curitiba, transformando a exposição numa viagem no tempo. É fascinante você poder ver o antes e o depois. As pessoas às vezes se queixam muito assim que houve muita mudança, ficou feio. Através dessas fotos você vê que é uma coisa natural, que não está feio, que Curitiba de hoje continua bonita, apesar de alguns edifícios que foram demolidos, mas com pequenas coisinhas que poderiam ser corrigidas, a cidade continua bonita. Meu sentimento é de orgulho, porque meu pai trabalhou durante 50 anos da vida dele, conservando, brigando pela história de Curitiba. Foi um jornalista polêmico e não aceitava nada de errado. Porque história não se mexe, né? História não pode ser tendenciosa. Ela aconteceu. No
Nós vamos a um rápido intervalo e depois você vai conhecer um projeto que capta os sons da cidade e também a coluna da escritora Lucy Colim. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Você já parou para pensar os sons que a cidade tem? Olha, tem um projeto aqui em Curitiba que procura resgatar essa cartografia afetiva, que é justamente entender e conservar os sons que a cidade tem. É o projeto Mapa Sonoro CWB. Estou aqui com a Lilian, que é a coordenadora do projeto. Lilian, como que surgiu essa ideia dessa cartografia afetiva? Então, ela começa em 2012, junto com um tema de mestrado que eu desenvolvi na música aqui da Federal, que era justamente sobre cartografias sonoras, né? O que seria isso? Assim, é como é que a gente cria lugares através da nossa experiência auditiva. E aí, no início, a ideia era fazer um inventário de sons da cidade, né? Tipo, investigar que tipos de sons seriam típicos, né? Associados como típicos daqui. No decorrer, eu acabei entendendo que mais interessante do que registrar os sons por essas peculiaridades sonoras, ou mesmo a partir da minha perspectiva, seria investigar como é que esses sons interferem ou operam na vida das pessoas que circulam aqui em algum tempo. Então, a ideia passou dessa investigação pessoal para uma investigação com várias pessoas, vários entrevistados, tanto pessoas que nasceram em Curitiba, como pessoas que vieram de outros estados, outras cidades, para verificar que tipos de memórias que elas têm ou que tipos de primeiras impressões que elas têm quando elas chegaram na cidade. Você fez várias oficinas pela cidade, captando sons em vários bairros, várias regionais, e tudo isso vai virar um livro. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Então foram 2 oficinas que a gente realizou, uma no Pinheirinho e outra no SIC, e a gravação dos sons, então elas ocorreram nessas oficinas, mas elas ocorreram também principalmente seguindo o relato dos entrevistados, né? Mais do que um mapa, a cartografia ela é um modo singular de você mostrar uma relação espacial. Então a ideia é essa, né? A cartografia afetiva é porque a gente procurou investigar esses lugares que são especiais para quem circula aqui e que muitas vezes sai do oficial. Bom, você mostra um pouquinho pra gente, então, de como é feito esse processo? Vamos gravar o som da cachoeira que está aqui embaixo? Vamos lá? Vamos. Estamos em abril, um mês de grandes comemorações e de oportunidades para quem gosta de leitura e para quem quer descobrir a leitura. Vou explicar. Em abril nós temos uma série de eventos, uma série de comemorações, feiras que circundam essa experiência do convívio com a leitura. Nós temos no dia 2 o Dia Internacional do Livro Infantil, uma data escolhida em homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Logo no dia 9 nós temos o Dia Nacional da Biblioteca, o Dia do Bibliotecário. 2 dias depois, o Dia do Livro. Inclusive, nessa semana, fazemos uma parte aqui para comemorar, para marcar o Dia do Livro. A Universidade Federal do Paraná está, através da editora, organizando uma grande feira lá no Politécnico, então uma oportunidade extra de aproveitarmos, não é, esse fomento que nos aproxima da possibilidade da leitura. E aí temos no dia 18, o Dia Nacional do Livro Infantil. A exemplo do que vimos, a homenagem ao escritor dinamarquês, nós temos no Dia Nacional do Livro Infantil uma homenagem a Monteiro Lobato, um dos grandes nomes da nossa literatura. E por fim, no dia 23,
nós temos o Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor. Essa data ela é uma data especial, ela foi escolhida pela Unesco para celebrarmos e para nos mobilizarmos em torno do fazer literário, da experiência da leitura, como eu disse. Então eu queria fazer um breve comentário sobre a própria etimologia da palavra leitura. Ler, esse ato de ler, ele vem do latim. Então, se nós tentarmos recuperar o sentido dessa palavra, nós vemos a palavra latina legere, que quer dizer escolher. Então, qual é a relação entre leitura e escolha? Nós vemos que legere era aplicado, curiosamente, a esse âmbito da agricultura. Legere era você fazer uma seleção das melhores sementes, dos melhores frutos numa colheita. E essa ideia de colheita e de seleção, ela vai permear toda a atividade da leitura. Então, ao longo dos anos, essa acepção original, ela vai se desenvolver. Essa palavra legere, o ato de ler, ela vai evoluindo e também apresenta desdobramentos. E eu vou comentar sobre 5 deles. E eu imagino que venha a ser surpreendente para alguns que a gente possa conectar a palavra leitura e ler com, por exemplo, bem, eu já disse eleger, fazer uma eleição, não é? Fazer uma escolha entre várias possibilidades. Mas também interessante é vermos a relação muito íntima entre ler e a palavra legião. Uma legião é um grupo de pessoas que têm características especiais, elas são selecionadas por suas características. Então, uma legião de soldados escolhidos para representarem, não é, um reinado, enfim, uma comunidade. A terceira palavra, que também me parece muito pungente, é a palavra coleção. Colegere significa você selecionar pares. Não é só uma seleção entre muitos, mas também separá-los. Então, tudo isso demanda uma relação com esse todo. A quarta palavra que eu trouxe, a palavra, eu acho surpreendente, a palavra inteligência. A palavra inteligência tem a mesma origem da palavra leitura, não é? Que é justamente interlegere. Você novamente, fazer essa seleção. Você precisa de inteligência para poder, nessa sua colheita, estabelecer as relações. Não é? Então, me parece muito, assim, quando a gente vai escavar esse sentido, me parece muito tocante isso. Não é que a palavra inteligência está intimamente relacionada com a palavra leitura. Afinal, através da inteligência, você vai separar, você vai fazer escolhas entre várias opções. E, por fim, uma palavra que também suscita, dentre esses desdobramentos, uma palavra que suscita muita reflexão, que é a palavra elegância. Elegante. Elegante é aquele que tem bom gosto e que sabe fazer as escolhas, é criterioso nas suas escolhas. Naturalmente, isso vai reverberar hoje em dia, não é? Essa palavra significa você ter essa capacidade de seleção, mais em relação ao seu vestuário, mas a beleza dessa origem, não é? Nos faz, portanto, nos permite aproximar ou estabelecer essas relações com a palavra leitura. Portanto, abril, mês de todas essas oportunidades, como eu disse, então, para quem já teve ou estabeleceu esse trânsito com a leitura, não é? Que aproveitemos todas essas celebrações, todas essas oportunidades de mergulharmos, não é? Ou de tomarmos a leitura com profundidade. E para os outros que ainda estão para descobrir, para estabelecer essas descobertas, um ótimo abril, cheio de leituras e cheio de colheitas. Os irmãos Gulani são conhecidos pela excelência na produção cinematográfica e têm filmes de renome, como Bicho de 7 Cabeças e A Que Horas Ela Volta. Caio Gulani esteve em Curitiba e o Caldo conversou com ele para falar sobre a produção cinematográfica brasileira.
mais ou menos uns 20 anos a partir da retomada do cinema brasileiro, do início dos anos 90. Ainda bem que a gente tem conseguido ter uma política de fomento, de regulação do setor audiovisual crescente e constante. O problema são os hiatos de uma política que prevaleça, que queira ter um cinema como uma missão nacional mesmo. Porque de fato eu acredito que um país sem cinema é um país sem identidade. Essa frase até de um grande produtor do Barreto, que é um grande produtor, Luiz Carlos Barreto. O que tem nessa mochila? Mãe, eles dão choque nos loucos, eles vão dar choque na minha cabeça, eles vão dar choque, mãe. A gente sempre deu um valor bem considerável para o planejamento e para a organização do que a gente está indo fazer. Então eu acho que se preparar, planejar aonde você quer chegar e como executar aquele projeto acaba sendo o antídoto mesmo para que a gente tenha um resultado dentro do que foi previsto. Tava Jéssica, minha filha, tá querendo vir para São Paulo para ficar comigo. Tem quanto tempo que vocês não se veem? Há mais de 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, você é praticamente da família, né? Imagina a gente assistindo só os super-heróis americanos, a gente fica sem identidade. Então, e o governo brasileiro, acho que não estou falando de nenhum governo específico, mas no geral, entendeu-se que é estratégico para o país ter um audiovisual forte, poder contar as nossas histórias, e isso eu acho que está numa fase crescente. Então, para quem aí quer entrar no mercado cinematográfico, pelo menos é uma hora mais fácil de quando eu entrei, que realmente não tinha nenhuma atividade hoje. Você come peixe de manhã? Manda para o orfanato, Shloime, manda para o orfanato. Meu nome é Hannah. Quer vir comigo? Não posso. Fique tranquilo, os pais vão ligar. Quem é esse aí? Esse aqui é meu amigo Mauro. Sou amigo do seu pai. Ele tá de férias. O Caldo de Cultura está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e não se esqueça que nas nossas redes sociais você pode acompanhar este e outros programas. Na semana que vem você tem um encontro marcado comigo. Até mais!